Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre um livro muito interessante sobre manipulação e poder do Jacob Petrie. Esse livro aqui, ó, é sensacional, mano. Fala sobre algumas lições sobre manipulação. E uma coisa que eu gostaria de começar falando é para você não ver as coisas como se fossem negativas ou positivas. Tenta treinar a ver como eventos, como circunstâncias, né? Você não ficar achando que um evento vai ser necessariamente ruim ou um evento necessariamente vai ser mal, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? E uma coisa que você precisa saber nesse livro é que se você souber a motivação das pessoas, você vai saber como motivar as pessoas, você vai saber prever suas ações, né? Basicamente é isso que você vai saber, porque se você não souber a motivação, você pode prever suas ações, pode prever o que a pessoa está querendo fazer no próximo passo, no segundo, no terceiro. Então isso é muito interessante que o livro aborda, né? E outra coisa que eu gosto de perceber nesse livro é que os grandes líderes são capazes de se adaptar a diversos contextos, né? O líder, ele não só tem que se adaptar, como ele também tem que saber liderar, saber ter uma rede de amizade, rede de contatos muito boa também, né? E ele também, o livro fala para não ficar na neutralidade, ou ficar a escolher dois lados, né? Por exemplo, tem um lema, tipo, o JK, né? Juscelino Kubitschek, de 50 anos e 5, que fez a industrialização, né, durante o país, né? Tem o Fernando Henrique Collor, que é o caçador de Marajás, que é um dos lemas eles tentam colocar um inimigo, né? Como se o inimigo fossem outras pessoas que não quisessem fazer o como se as pessoas que não quisessem fazer por exemplo, Juscelino Kubitschek, 50 anos e 5, eu sou bem, os outros são mal. Fernando Henrique Collor, caçador de Majara, eu sou bem e vocês são mal, o resto, entendeu? O Lula também, fume zero, eu sou bem e vocês são mal. Então, isso é muito enfatizado na política, né? Essa polarização de ideias, né? Para tentar dizer, olha, eu sou bem, estou fazendo bem, vocês são mal. Isso é muito comum, né? E os indivíduos raramente acreditam que seus problemas são fruto de sua própria ignorância, próprios erros, e as pessoas tendem a achar que os erros são das outras pessoas, né? Raramente as pessoas aceitam dizer que esse é o problema nosso, né? Não, o problema é meu, eu quero fazer isso mesmo, entendeu? E as maiores obras ao longo da história foram realizadas por príncipes avarentos e mesquinhos, né? Então, quanto mais avarento, mais mesquinho, a pessoa simplesmente conseguia atingir grandes feitos, né? Por exemplo, e outra coisa que o livro fala também é que a generosidade é boa para quem está a caminho do poder. Agora, para quem tá no poder, quem já está no poder, consolidado no poder, a generosidade não é tão bem-vinda, porque envolve custo, envolve tempo, envolve energia, entendeu? Então, isso, grandes líderes dependendo da circunstância, pode nem valer muito a pena um ato de generosidade, né? E uma coisa que o livro fala, né? Basicamente, ele está fazendo uma resenha do livro O Príncipe, né? Então, ele está fazendo uma análise sobre o livro, né? Então, o ideal entre ser amado ou temido é melhor você ser temido do que ser amado. O ideal é que você seja os dois, né? O ideal seja os dois. Mas entre ser amado e ser temido, é melhor ser temido, né? Então, as amizades nascem na troca de benefícios e não no desejo de caráter, né? Muitas vezes é por interesse mesmo. E ser amado depende muito da vontade do povo. É uma coisa muito subjetiva, difícil de você conseguir fazer, ser amado pelo povo. Pô, eu quero ser amado pelo povo, o pessoal vai me adorar, pô, eu vou gostar dele. Então se fazer, se fazer de vítima também é uma coisa que os políticos costumam fazer, né? E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre uma história, né? Uma história bem curtinha. É sobre entre a frieza e a bondade. A frieza, por exemplo, é o lado bom, e é um general cartaginês, é um Aníbal, né? Aníbal, e ele era um general muito frio, uma pessoa
mas que conseguia fazer motivação para a tropa, conseguia fazer motivação durante seus companheiros, conseguia manter o moral do exército muito bom, né? O Cipião já não, o Cipião, general romano, ele era muito bondoso, ele era muito permissivo, ele era uma pessoa muito bacana, só que fez com que a moral da tropa ficasse menor, fosse mais bobo, e aí, no final das contas, a tropa não curtia a liderança do general Cipião, né? Então, muitas vezes você tem que ser frio, né? Você tem que ser objetivo, tem que ser imparcial quando você é um líder, entendeu? Isso lá no tempo da Idade Romana, né? Enfim. E esse livro só trouxe um exemplo, né? Um exemplo básico, né? E no mundo real, para governar, não precisa ter essas qualidades, ser forte, falar bem, ter boa oratória, ele só precisa parecer ser, né? Ele só precisa parecer ser. Ah, vou fingir que ele sabe falar francês, vou fingir que o líder sabe falar bem com as minorias, vou falar que eu sei o meu discurso sobre sustentabilidade e as pessoas vão acreditar que eu tenho. Então, muitas vezes é melhor você parecer ser do que você ter as qualidades, né? E você percebe que hoje em dia a verdade é a maior ofensa. Se formos sempre honestos e diretos, insultaremos muita gente, porque as pessoas têm medo da verdade, elas buscam fugir da verdade, buscam ter verdades, digamos assim, verdades fixas e não conseguem quebrar suas crenças para tornar novas crenças, né? Então, é basicamente isso. Então, eu vou repetir o que eu vou falar. Perceber o que motiva as pessoas faz com que você esteja à frente de muita gente. Faz com que você preveja as ações, os atos, o que a pessoa vai pensar, o que ela vai fazer se acontecer tal coisa. Então, isso é muito interessante do que o livro fala. E outra coisa que o líder também tem que fazer é, quando o líder é amado, ele não deve se portar com as conspirações, né? Então, mas quando o povo é seu inimigo ou odeia, deve temer tudo e a todos. Isso que é interessante, que o líder político, ele tem que buscar ter um apoio popular, ele tem que buscar ser amado, porque senão ele não consegue ser eleito, não consegue ter, de fato, buscar se desenvolver como pessoa. Então, basicamente, você tem que ter um apoio popular, querendo ou não, seja qual o líder que for. E diferença de peso são a arma dos poderosos. Isso é bem interessante de ser falado. Então, outra coisa que eu gostaria de falar é que o líder ele tem que ser previsível. Por exemplo, teve um caso no livro aí que o Obama ele foi indo pro avião e aí ele deixou de apertar a mão do soldado que estava ali na escada ali do avião. E ele achou que estava enganando. Ele achou não, né? O público achou que ele saiu, ele foi subir o avião, só que depois ele voltou, ele apertou a mão do guardinha que estava lá embaixo, né? Então fez com que o povo ficasse feliz. Olha, ele estava reconhecendo o guardinha do avião, entendeu? Então deixa o povo agir como se fosse como se ele soubesse que uma novidade nova, entendeu? Então, basicamente, você tem que entender que às vezes os líderes se fazem de bobos para que a população acredite que ela está sendo certa, tá pensando 1000 passos à frente, entendeu? Então, isso é interessante de ser abordado, né? E, e também é importante você aumentar a sua importância se tornando menos acessível. Aquela pessoa que é acessível o tempo todo, ela por exemplo, quando você não gosta de uma pessoa que tá meio ocupada, não sei o quê. Então, quanto mais você valoriza o seu tempo, mais a pessoa vai dar valor na sua presença, entendeu? Então, isso daí é interessante falar, né? E outra coisa que eu gostaria de falar sobre liderança é sobre duas características: a velocidade e a capacidade de adaptação. Como eu já falei, a capacidade de adaptação é ter ilusão que são donos do conhecimento de si, e velocidade, muita informação dificulta as boas decisões, né? Então você tem que se adaptar mesmo, tem que buscar
treinar a sua liderança de forma inspiradora, entendeu? Então, essas duas características, velocidade e capacidade de adaptação. Porque muitas vezes você tem que filtrar as informações, né? Você não pode ficar vendo um monte de informação, sendo que você precisa ver aquilo. Que informação que eu quero, entendeu? E além disso, eu vou terminar falando sobre 4 estratégias de uma imagem de poder e autoridade. Ser digno, ser ousado, não negociar com mensageiros, porque se você negociar com mensageiros, você vai se rebaixar o nível deles, e ser generoso com um líder mais poderoso que você. Essas são 4 estratégias muito interessantes de ser faladas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência, pelos 34 inscritos, pelos likes, pelos comentários. Eu espero que vocês estejam gostando tanto do canal quanto eu. E estou fazendo de tudo para que a gente possa fazer resumos de outros livros. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência e até a próxima.